Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer alguns esclarecimentos. Tudo o que eu tenho gravado e colocado no meu canal sobre a Ayurveda é baseado em literatura e cursos e workshops que eu já pratiquei, né? Então, uma das literaturas que eu me baseio é a literatura da Laura Pires, que é uma terapeuta ayurvédica que já foi à Índia também fazer cursos e se aprimorar. Ela vem ao Brasil e faz os cursos para nos aprimorarmos. Então, uma das literaturas é Nutrindo Seus Sentidos, outro é o Sabor da Harmonia. Então, essas literaturas são as que eu utilizo, me baseio, né, além dos cursos que já fiz, para falar aqui para vocês sobre Ayurveda. E a outra é a minha ministrante de yoga, que é a Grácia Casareto, que tem a Casa Horta, e que também oferece práticas de yoga e meditação. Ela também foi à Índia, fez cursos, se aprimorou e passa para nós os ensinamentos. A Ayurveda nos ensina que a natureza é formada por 5 elementos essenciais, que seriam eles: terra, água, fogo, ar e éter. E esses elementos representam diferentes estados da matéria e estão presentes em tudo o que há no universo. Em nosso sistema biológico, esses elementos primordiais que eu citei antes, né, que é água, fogo, terra, ar e éter, eles também se combinam, né, e dão origem aos 3 humores, ou biotipos básicos, denominados pela Ayurveda de doshas, certo? E cada um deles corresponderá à combinação desses 5 elementos, sendo predominante, por exemplo, nos 3 doshas que eu já falei, Vata, Pitta e Kapha. Por exemplo, em Vata haverá predominância de quais elementos? Haverá predominância em Vata de ar e de éter, em Pitta de fogo e de água, e em Kapha de terra e de água. Então, no momento da concepção, define-se a Prakriti de vida, que é a nossa essência verdadeira, que apresenta doshas predominantes. E é importante lembrar que somos constituídos por os 3 doshas, pois eles têm funções específicas no nosso organismo, no nosso sistema. Mas a predominância de cada um deles é que irá contribuir para a definição de nossas características e tendências. Então, é preciso um processo profundo de autoconhecimento para que tenhamos a consciência do que ajuda e do que prejudica o nosso bem-estar. Então, um entendimento, né, da influência dos doshas é primordial em nosso ser, porque nos ajudará a equilibrar a saúde, a vida e a nossa essência na vida, né? Principalmente nesses momentos que estamos vivendo atualmente. Vamos falar sobre as características do dosha Vata. Se quiséssemos eleger 2 palavras-chave para caracterizar Vata, quem está sofrendo, né, a influência desse dosha, elas seriam a instabilidade e o movimento. Pessoas com dosha Vata dominante gostam de mudanças e odeiam a rotina. Tendem a ser mais agitadas, caminham rapidamente e falam muito, gesticulam bastante. Fisicamente costumam ser morenas, magras e altas. O cabelo geralmente é escuro e volumoso. Ganhar peso é um desafio para os Vatas. Muito friorentos, geralmente têm as extremidades do corpo geladas. Uma das grandes qualidades de quem é Vata é a curiosidade, que lhe dá uma grande sede de saber. Aprendem tudo com grande facilidade, são sensíveis e criativos, Amantes da natureza, eles adoram viajar.
Quem está sob a influência principal de Vata terá de lutar contra a sua indecisão. Essa característica o leva a uma grande inconstância nos relacionamentos e atividades. Fisicamente, podem apresentar problemas digestivos, tendo dificuldade em absorver os nutrientes dos alimentos. O apetite e a sede não são regulares. Muitas vezes têm a saúde frágil. Se não estão em equilíbrio, costumam apresentar problemas no sistema nervoso, gases, prisão de ventre e fadiga. Emocionalmente, tendem a sentir tristeza, ansiedade e medo. Para o dosha Pitta, as características seriam combustão e realização. Fisicamente, quem é Pitta tem estatura mediana, dentes fortes e gengivas sensíveis. Seu olhar é profundo e desafiador. Adquire músculos facilmente, assim como ganha ou perde peso sem dificuldade, embora costume manter o mesmo peso por longas fases. Muito calorentas, pessoas com predomínio de Pitta transpiram bastante, com grande apetite e sede, apresentam uma acelerada capacidade digestiva. São disciplinadas, inteligentes, estudiosas, assim costumam ser as pessoas com esse dosha dominante. Habilidosas, concentradas, apresentam grande facilidade para aprender. Gostam de exercer o poder e não se intimidam com os desafios. São questionadoras, críticas, corajosas e compreensivas. Conseguem encontrar solução para situações difíceis e estressantes, pois são objetivas e também focadas. Um dos pontos fracos de quem apresenta um predomínio de Pitta é o perfeccionismo. Também costumam ser irritadiços. Em momentos de desequilíbrio, tendem a apresentar problemas de pele, alergias, queda de cabelo, enjoos e suor excessivo. Para os que têm predomínio do dosha Kapha, as suas características são as seguintes: estabilidade e organização são as suas palavras-chave. No aspecto físico, possuem olhos grandes, dentes fortes, cabelos encaracolados e macios. A pele costuma ser fria, suave, pálida e muitas vezes oleosa. Com boa massa óssea e muscular, apresentam grande resistência e costumam viver muito. Têm sede e apetite constantes. Com movimentos lentos e graciosos, gostam de ficar isolados e vivem em um mundo particular. Preferem uma vida estável, confortável e tranquila, com rotina definida, organização e planejamento. Com uma personalidade tranquila e relaxada, pessoas do tipo Kapha são amorosas, protetoras, amigas e conciliadoras. Têm a mente calma e equilibrada, possuindo muita fé, muito amor, muita tolerância, afetuosidade e compaixão. Tem boa memória e uma agradável voz melodiosa. Geralmente apresentam metabolismo e digestão lentos. Um Kapha desequilibrado pode demonstrar ganância, possessividade e preguiça. Costumam apresentar problemas pulmonares, baixa motivação, depressão e sonolência. Por serem muito apegados aos fatos e às emoções, buscam conforto na comida. Muitas vezes se sentem desvalorizados e rejeitados. Descoberto o seu dosha, vamos então pacificá-lo. Por exemplo, Vata, como pacificá-lo? Não belisque balas, bolos, chicletes entre as refeições, Evite alimentos com substâncias industrializadas, como açúcar, gomas, xantana, enfim. Caso sinta fome, prefira sempre frutas cozidas, chá ou algum leite vegetal morno com especiarias ou uma raiz cozida.
Quando estiver fazendo a refeição, lembre-se de dar total atenção ao que está fazendo, ao que está comendo. Não leia, não veja televisão, não mexa no celular. Prefira alimentos feitos no vapor, cremes, molhos, purês, mingaus cozidos. Evite bebidas geladas. Elimine da sua rotina diária os estimulantes como chás, cafés, bebidas alcoólicas, energéticos e cigarros. Substâncias mornas, oleosas, doces, salgadas e ácidas irão ajudar a equilibrar o seu sistema. No entanto, substâncias frias, secas, muito leves, amargas e adstringentes tendem a desestabilizar o seu sistema, porque vata é ar e éter. Pita, com o predomínio do fogo e da água, então para pacificarmos esse dosha, né, as pessoas que têm um predomínio desse dosha, o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que priorizar sabores doces, amargos e adstringentes. Evitar álcool, açúcar, cigarro e café. Alimentos muito picantes. Por quê? Porque pita é fogo, já tem o Agni, né? O fogo digestivo muito intenso, então tem que evitar as pimentas. Salgados e ou azedos também. Preferir alimentos e preparações com características secas, leves, refrescantes, assadas, cozidas, al dente e saladas. Fazer 3 refeições regulares sem excesso e consumir alimentos que vão suprir sua fome, pois sua digestão é muito intensa. Quem tem kapha como dosha predominante, precisamos então equilibrá-lo, pacificá-lo como priorizar sabores amargos, adstringentes e picantes, porque kapha é terra e água. Evitar comer em excesso, preferir substâncias mornas, secas, leves, assadas ou grelhadas. Fazer refeições em horários definidos, evitando beliscar nos intervalos. Permitir-se sentir fome. Tomar um café da manhã muito leve. Beber preferencialmente líquidos mornos e evitar o consumo de açúcar, até mesmo rapadura ou melado, bem como de bolos, molhos e cremes. Então, concluindo sobre doshas, né, o estudo dos doshas nos dá maior consciência sobre o que é necessário para mantermos nosso equilíbrio físico e mental. E cada célula do nosso corpo contém elementos dos 3 doshas, que a gente já falou sobre esses elementos, né? Fogo, água, terra, ar, éter. Então, para mantê-los, né, equilibrado, nós precisamos que esses doshas estejam equilibrados. E precisamos desses 3 doshas. Kapha, que representa a coesão própria do organismo, responsável pela disposição, pela resistência física, conservando os tecidos, né, e a estrutura do corpo. Pita, que é fogo e água, governa as funções do aquecimento, as reações químicas e a combustão dentro do nosso organismo. Vata, que é ar e éter, permite então a atividade e o movimento de toda a fisiologia do corpo. Contudo, pessoal, o mais importante do que conhecermos os nossos doshas e como pacificá-los é observarmos a digestão, pois conhecer como age nosso Agni é o mais importante para que possamos nos orientar quanto à alimentação. De nada adianta seguir uma alimentação para vata, pita ou kapha se não estivermos com a digestão eficiente. Então, a Ayurveda é uma ciência que nos presenteia com a sabedoria do que é vital para a nossa existência,
Se desconhecermos isso, ficaremos doentes. A Ayurveda acredita que tudo está conectado. O que comemos, o que vestimos, o ar que respiramos, as substâncias que entram em contato com o nosso corpo. Tudo está relacionado. Boas energias e gratidão!